Ecossistema Polkadot, de fato, fazendo uma análise prática, tanto sobre a questão da tecnologia, quanto também do price action. Será que vale a pena estar alocado em Polkadot? E eu já vou trazer aqui alguns pontos, tá, de cara. DOT é um token que eu já tenho há um bom tempo. Fiz boas acumulações, inclusive na região, óbvio, né, que a gente considera como região de fundo até esse exato momento, que era quando o Bitcoin oscilava ali, próximo dos 16 a 18 mil dólares. A gente teve um rally muito importante no início do ano, DOT subiu bem, depois DOT fez uma correção e foi abrir uma nova região de fundo. Parte das suas parachains também acompanharam isso, né? E ela abre uma nova zona de oportunidade. Enfim, tenho acumulado alguns tokens de DOT. DOT, eu parei de fazer uma certa acumulação dela depois ali da implementação, na verdade, da divulgação do DOT 2.0, que efetivamente ainda, apesar de trazer uma política interessante para o futuro do ecossistema, ainda permanece uma incógnita. Nesse exato momento, a gente vai dar um mergulho efetivo sobre o ecossistema como um todo e também sobre o viés do price action. Por quê? Às vezes você nem está interessado na tecnologia, você só quer saber se o negócio vai dar dinheiro para você ou não. Eu posso trazer aqui um monte de atualização tecnológica extraordinária da Polkadot. E a grande pergunta que você vai fazer é, tá, no final isso aqui vai me dar quanto de dinheiro? Na prática, muito provavelmente você não é um desenvolvedor e não está construindo sobre o ecossistema Polkadot. Então, muito provavelmente o que você quer saber é se vale a pena colocar o seu capital ou não. Por isso, mais uma vez, rapidamente, nossa advertência de responsabilidade, dizer que o objetivo aqui vai ser de passar informação. Por isso, né, antes de tomar qualquer decisão, faça o seu próprio estudo. Eu tenho a alocação desse token na minha carteira, só que eu deixei essa posição um pouco mais baixa. Apesar de eu considerar a Polkadot aquilo que eu costumo chamar de blue chip ou Bluecoin, né, que está ali entre os melhores ativos do mercado. A Polkadot, inclusive, ocupou excelentes posições durante o bull market. É um projeto que surge ali, começa a partir de 2018, com a proposta de resolver, inclusive, também um grande problema do Ethereum, né, que é a escalabilidade. Para você entender de uma forma mais simples, a Polkadot a gente até fala como uma camada zero, mas ela não funciona necessariamente como uma blockchain, tipo uma blockchain de primeira camada. A camada zero, como o próprio nome já diz, né, obviamente está abaixo da camada 1. E para que ela serve? Imagine o seguinte, imagine um grande terminal de ônibus, onde basicamente, deixa eu até ilustrar isso aqui para vocês. Imagine então aí um grande terminal de ônibus onde basicamente existem diversas garagens. Eu acho que essa é a forma mais, talvez, didática de explicar. Nesse terminal rodoviário, você pode alugar uma garagem por um determinado tempo. E enquanto você está alocado dentro desta garagem, você tem a capacidade de multicomunicação com todo um ecossistema. Nesse caso, você pode desenvolver muito melhor e, inclusive, você tem a oportunidade de escalar melhor. Então, isso acaba trazendo, óbvio, aí, uma solução para o mercado cripto, que é talvez aí uma das maiores problemáticas, né? Que é, de fato, aquilo que a gente chama como escalabilidade, ou considera, na verdade, como escalabilidade. Quais são hoje os grandes problemas da Polkadot? Primeiro, é de fato a sua inflação. Ainda é muito alta, né? Aproximadamente de 7%, podendo chegar ali até, acho que dá uns 8,5% ao ano. Então, é uma inflação ainda muito alta e a gente precisa ver efetivamente o Polkadot 2.0 implementado para dizer assim se a economia de tokens trará sustentabilidade para o mercado de forma eficiente. Segundo ponto é que, em termos de adoção do mercado, Polkadot ainda não vingou, ainda é uma adoção extremamente baixa. Mas por que ainda não vingou? E aí você precisa entender isso, tá? É muito fácil você olhar o ecossistema Ethereum hoje. Só que olha o ecossistema Ethereum antes de 2019. Olha o ecossistema Ethereum que aconteceu entre 2014 e basicamente 2017, na verdade, né? Ou 2018, antes do verão DeFi, né? Porque o verão DeFi traz uma revolução efetiva para o ecossistema do Ethereum. Então, talvez, e aqui é uma incógnita que acaba surgindo para o ecossistema Polkadot, por quê? As parachains, né, as primeiras que são ali Moonbeam, Acala e eu acho que também a Star Network, a Star Network surge ali já em 2022, mas as primeiras começaram a surgir no finalzinho de 2021, de 2021 para frente, então, no final de 2021 elas começam a entrar no mercado. E qual é o BO disso? É que basicamente elas entram quando o mercado está desabando. E aí é um risco muito alto de você lançar um produto onde o dinheiro ou a liquidez do mercado está sumindo.
E quase todos esses produtos entram, de fato, no período de bear market. A gente não viu efetivamente protocolos se desempenhando entre excelentes estruturas como um todo. Basicamente, os destaques que eram a Kala, Moonbeam e a Star Network vingaram até um certo ponto. Depois existe uma falha em cima da Akala que permite a quebra do PEG do Akala dólar, que basicamente destruiu o projeto. O projeto ainda existe, mas esse problema, desde então, que já faz mais de um ano, não foi solucionado. A Star Network fez excelentes parcerias e desenvolve um ecossistema Web3 sensacional no Japão, vem dominando o mercado asiático de uma forma bem interessante e inclusive agora está migrando, e talvez isso aqui seja um grande ponto de virada de chave em cima da Star Network para uma tecnologia chamada zk-VM, que é uma tecnologia trazida pela Polygon. A gente até trouxe um vídeo explicando toda a infraestrutura da Polygon e como é importante essa tecnologia da Polygon Labs, que diversos protocolos estão utilizando, né, que é o zk-VM da Polygon. Enfim, e aí agora a Star Network, além de funcionar como uma primeira camada dentro do ecossistema Polkadot, além de funcionar como uma blockchain Layer 1, ela também vai se tornar uma Layer 2, né, uma camada 2 dentro do ecossistema Ethereum, através do Polygon EVM, do Polygon ZK EVM. A gente também viu o ecossistema Moonbeam, que também teve uma boa adesão, um crescimento muito interessante em termos de construção, porém a economia de tokens, assim como a Star, tem um grande problema, que é, assim como também a Polkadot, a sua inflação. A Star Network, por exemplo, recentemente divulgou aí a Star 2.0 ou o Astar Supernova, onde eles estão implementando um protocolo de queima nas duas camadas, na Layer 1, né, na camada 1, que inclusive já existe em uma certa parte, só que vai ficar agora mais eficiente na queda da inflação. A inflação que gira ali em torno, salvo engano, 247 tokens por bloco minerado, né? Agora, perdão, por bloco minerado não, por bloco que é liberado, na verdade, porque a liberação é uma rede Proof of Stake. Agora vai cair pela metade. E a recompensa, inclusive, para os token holders e também para os desenvolvedores vai ficar muito melhor. E o restante, né, que sobra ali, vai para basicamente um protocolo de queima. Já a Moonbeam, ela de fato ainda está se provando para o mercado, assim como também quase todas as parachains do ecossistema. Mas as que basicamente vingaram, Moonbeam e a Star Network até esse exato momento. A Polkadot como um todo, então, tem esse problema de uma adoção extremamente baixa. Talvez tenha sido por conta do bear market, né? Segundo ponto que é importante a gente entender, a atividade econômica, além de uma baixa adoção, a atividade econômica da Polkadot é muito fraca, né? A Polkadot, para vocês terem noção, mostrar aqui para vocês na prática, a Polkadot, para vocês terem noção aqui, ó, em termos de métrica de taxas, hoje, tá aí basicamente 912 dólares de taxa estão sendo coletados hoje. Hoje, 912 dólares. A gente tem um pico aqui absurdo lá de taxas sendo pagas no dia 16 de dezembro, há quase um ano atrás, onde ela bate 15 mil dólares basicamente de pico de taxa. Mas a média de faturamento dela quase todos os dias fica abaixo dos 1.000 dólares. Né? Tem dias ali que chega em 1.200, 1.500, 1.600, então ela fatura muito pouco, né, por causa dessa baixa adoção. Terceiro ponto, isso trouxe até um certo food, né, recentemente, foi a liberação dos tokens do staking. Por quê? Cada parachain, para poder entrar nesse grande terminal rodoviário que é a Polkadot, precisa fazer uma alocação de staking por 2 anos. Depois de 2 anos, esses tokens são liberados, né? E aí o que é que acontece? A gente poderia ter uma queda em cima do preço muito bruta, não acabou acontecendo, muito mais também pelo próprio viés do mercado que acabou segurando o preço da Polkadot. Um outro ponto que também conta ainda, e eu estou trazendo por enquanto só os viéses negativos, a gente também vai trazer os pontos positivos, fica calmo aí que tem mais coisa, mas vou só lembrar você rapidamente aqui de deixar o like, vai ser muito importante aí para fortalecer o nosso trabalho, então se puder, deixa o like aí para nos ajudar, beleza? Bom, seguindo aqui com as informações, um outro ponto que conta como negativo, né, além da receita baixa, né, que é uma atividade econômica baixa, além de uma adoção também curta, pequena, a gente também tem, óbvio, né, uma baixa interação de usuários, faz parte disso. E, por fim, né, para terminar isso,
essa parte, digamos que negativa, nós ainda temos um cenário de incerteza da Polkadot em relação à implementação do Polkadot 2.0. E aí o que é que acontece? Aqui pode ser de fato uma virada de chave absurda em cima do Polkadot 2.0, até para tudo. Por quê? Eles vão mudar o modelo das parachains, né, para threads, ou seja, você pode ser uma parachain tendo o seu terminal, na verdade a sua garagem, digamos, que dentro do terminal rodoviário, só que você também pode alocar aquilo ali por um tempo específico. Um exemplo, eu tenho uma primeira camada, eu tenho uma camada específica que eu só preciso usar ali por, sei lá, por 3 dias ou por 4 horas a cada dia e muitas vezes eu não conseguiria ser uma parachain porque eu preciso participar do leilão e o leilão demanda muito dinheiro e eu talvez não tivesse dinheiro para isso. Com essa implementação agora pode ficar muito mais fácil, né? Parachains e parathreads. Dentro hoje, né, de acordo aqui com o parachains.info, nós temos um total de 194 projetos, divididos entre a Polkadot e a rede canária, né, que é a Kusama. Até então, são diversos 48 projetos aí já implementados como parachains na Polkadot, 41 projetos implementados aí sobre a rede da Kusama. Só que para você poder participar dos leilões e ser implementado, você precisaria antes ter muito dinheiro para conseguir os tokens. Hoje você não precisa tanto isso. E isso, infelizmente, acabou sendo uma barreira gigantesca para a entrada de mais protocolos, de uma expansão desse ecossistema da Polkadot. Com essa migração, pode ser que seja mais interessante. A Polkadot ela precisa encontrar algo que dê liga também nessa economia de tokens. Digamos que é uma evolução, porque o projeto também tem a questão da governança. Então, enfim, precisa passar pelo crivo da comunidade como um todo. Lado bom. Assim como no Ethereum, os melhores desenvolvedores do mercado também estão dentro da tecnologia Polkadot, o que é excelente. Em termos de tecnologia, o projeto até então é irrefutável. O que falta é encontrar um formato pelo qual o mercado entenda essa tecnologia extraordinária e comece a ter uma adesão muito maior. E aí é onde está a grande incógnita. Pode ser que vejamos uma Ethereum, né, que acontece com o Ethereum a partir de 2019 para frente, acontecendo com o Polkadot. Ou pode ser que não necessariamente venha a vingar e a Polkadot continue, abre aspas, né, nessa água de maré média. Nem morre de vez, mas também nem se torna algo revolucionário e extraordinário, como até então a sua própria tecnologia é. Né? Nós temos hoje também uma excelente concorrente, em tese, a Polkadot, que é o ecossistema Cosmos, que também não tem aí um produto de adesão mercadológica absurdo, mas também tem algumas redes de primeira camada sobre ela que já estão se destacando, como, por exemplo, o protocolo Injective, que tem um potencial para crescer muito. Ou, por exemplo, alguns projetos ligados ao sistema de finanças descentralizadas que ainda também precisam encontrar esse viés de economia de tokens de uma maneira mais saudável. Para a gente finalizar então essa parte da Polkadot, vamos de fato para o price action dela. E aí trazer nossas expectativas. Como eu disse, eu continuo posicionado sobre esse token, ainda tenho exposição de mercado a ele e pretendo continuar posicionado. Só que eu vou deixar ele em uma fração menor dentro da minha carteira. Pontos que eu acabo enxergando aqui no Polkadot. Primeiro, de fato a sua inflação, chegando aí a um total de 1,3 bilhões de tokens em circulação, né, já é um valor considerável. Está aí dentro de uma posição até interessante de mercado, né, tem 7 bilhões em termos de valor de mercado, está aí quase que 90% abaixo do seu topo histórico. A Polkadot, que nesse exato momento está ocupando, acho que é a posição de número 15. Polkadot é a posição de número 15 dentro do valor de mercado. E aqui algumas observações. Né? Até quanto, por exemplo, eu acredito que a Polkadot pode chegar baseado no viés que a gente tem atualmente dentro do mercado. Vamos primeiramente fazer essa mensuração aqui com o topo histórico da DOT. O topo histórico da DOT é de $54, né? Então, em teoria, está 90%, 94% aí abaixo, 94 não, perdão, está cerca de 90% aí abaixo do seu topo histórico, tá? Vamos aqui então a essas observações que nós precisamos fazer em relação a Polkadot neste exato momento quanto ao quesito do próprio price action. Acredito que dentro da corrida de alta, nós veremos aí efetivamente a Polkadot se valorizando. Quando a gente traz aqui uma previsão de preço, e é por isso que eu acho muito irresponsável, Felipe, acho muito irresponsável quando alguém vira assim e diz:
Baby Doge vai cortar 4,0. Shiba Inu vai virar $1, vai virar... Cara, muito provavelmente, ou essa pessoa tá querendo te enganar, ou essa pessoa, muito provavelmente, ela não sabe, tá falando merda, não sabe não tem a menor noção do que ela tá falando. Por isso que eu quero que você preste atenção na conta que nós vamos te ensinar a fazer, porque aí você não fica dependendo de mim ou de qualquer pessoa para mensurar o quanto o projeto que você investe poderá chegar. Mas para isso a gente vai fazer algumas reflexões que são essenciais. Olha só, Polkadot nesse exato momento gráfico semanal. Vamos traçar aqui uma linha de tendência vou traçar aqui, na verdade, aqui ó, o topo histórico, tá? Do preço atual até o topo histórico da Polkadot seriam aí, precisaríamos de uma evolução de preço de aproximadamente 916%. Né? 916% em relação topo fundo, nós temos aí até então uma desvalorização de 90,2% é a desvalorização da Polkadot. Beleza. Nas últimas semanas, ela fez um cenário interessante de alta, né, saindo de $3,56, chegou a bater um pico ali próximo de $5,87, onde deu uma valorização de 64%. Contudo, no viés macro, nós ainda temos um ativo que está em linha de tendência de baixa. Efetivamente, o ativo segue ainda fazendo correção. Temos essa zona de correção aqui, e nós temos a linha média macro que continua apontando para baixo. Beleza. Vamos supor que Polkadot, não necessariamente aqui, eu acho pouquíssimo provável, né, que nós vejamos aqui uma valorização tão interessante quanto a gente viu no último bull market. Por quê? Porque o supply da Polkadot aumentou bastante. Então, tem algumas considerações que nós precisamos fazer. Para isso, é essencial que você entenda como fazer esse cálculo. Eu tenho a expectativa que o mercado cripto chegará ali a um valor de mercado, muito provavelmente no próximo ciclo, entre 7 a 10 trilhões. Eu acho que se algo muito ruim acontecesse, talvez 5 trilhões de dólares. Mas, diante da questão como todo, talvez o bull market não aconteça entre 2025 e 2026. Pode ser que aconteça depois por uma questão no cenário global. Pode ser que seja só em 2027, 2028. Mas, enfim, acredito que em termos de topo histórico, no próximo bull market estaremos alcançando algo entre a faixa de 7 a 10 trilhões de dólares. Atualmente nós temos um mercado que tem um valor ali próximo de 1,4 a 1,3 trilhões de dólares e o nosso topo histórico, em termos de valor do mercado como um todo, é 3 trilhões de dólares. Baseado nisso, eu quero que você entenda isso aqui. Se você entender isso aqui, estamos com o nosso vídeo ganho, tá? E é por isso que eu vou lembrar mais uma vez você deixar o like, fortalecer o nosso conteúdo aqui. Por isso, nos ajuda aí com a tua inscrição, com o teu like e também, né, deixa o sininho sempre ativado para que você receba tudo em primeira mão. Olha só, aqui é a dominância da Polkadot. A Polkadot, na última corrida de alta, ela chega a uma dominância no mercado de 2,2%. Em termos de dominância, ela tem uma das performances em comparação às altcoins, uma das melhores performances. Ela tem realmente um movimento absurdo, né? Saindo aí, de fato, do absoluto zero para chegar a dominar 2% do mercado cripto. Então, dos 3 trilhões de dólares que nós alcançamos no bull market lá em março de 2021, que é o primeiro topo histórico que ela alcança, ali o mercado chegou ali próximo dos 2,8, 2,7 trilhões de dólares, ela conseguiu fazer um movimento de dominância de 2,33%. O que eu acredito é que muito provavelmente nós veremos aí uma dominância de pelo menos 1,1 a 1% de dominância no bull market. Seria algo, enfim, menor, muito menor, mas eu acredito que a Polkadot terá o potencial, vou deixar aqui marcado, 1% de dominância. A minha expectativa é que nós vejamos o mercado cripto como um todo, mais uma vez chegando a 10 trilhões de dólares, tá? Se dentro de um contexto de 10 trilhões de dólares, deixa eu colocar aqui, dentro de um contexto de 10 trilhões de dólares total do mercado cripto, se eu acredito que o mercado cripto chegará a 10 trilhões de dólares, do total do valor do mercado, e a Polkadot tem o potencial de atingir uma dominância de 1%, eu estou acreditando que ela pode alcançar 1% de quanto? De 10 trilhões, sim ou sim.
Então, a minha expectativa é que a Polkadot ela possa atingir, e aqui mais uma vez, é uma incógnita. Por quê? Ela pode ir muito além disso, dependendo da entrega tecnológica dela. Ou, inclusive, ela não pode conseguir corresponder a isso, também dependendo da entrega tecnológica dela. Estou falando de Polkadot em si e não necessariamente das parachains, porque muitas parachains estão buscando, inclusive, inovações extra Polkadot. Nesse quesito, né, ela chegando ali a 1% desses 10 trilhões de dólares, ela chegaria a um possível market cap de aproximadamente 100 bilhões de dólares, tá? E aqui, sendo muito sincero, eu estou sendo extremamente otimista com isso. 100 bilhões de dólares, tá? Baseado no valor do mercado atual, o supply ele tende a aumentar, e aí eu vou cogitar aqui, fazer uma especulação que seja 1,5 bilhões de tokens. Estou fazendo somente a especulação de que seja ali 1,5 bilhões de tokens que esteja em circulação. Atualmente temos 1,3. Isso aqui pode ser 2 bilhões, pode ser. E aí a gente precisa de fato entender se o protocolo mudará. Se a gente contar com a inflação aí de aproximadamente 7% ao ano e cogitar 2024 e mais 2025, nós teríamos aqui no mínimo um acréscimo de 14% desse supply. E algo 150 e alguma coisa, 170 bilhões de tokens poderiam estar dentro do mercado, fora os desbloqueios, né? Então existe um risco sobre isso, tá? Nós poderemos ver aí um supply maior. Então, conjecturando aí 1,5 bilhões de tokens para o price action atual, minha expectativa então será, atualmente, market cap dela, tá? Voltar para cá. Market cap dela, 7 bilhões de dólares, tá? Se atualmente a Polkadot chegar ali a um market cap de aproximadamente 10 bilhões de dólares, 10 bi de dólar, esse ativo chega à marca dos 13 dólares. Chegaria ali a marca dos 13 dólares. Bom, vamos aqui então fazer essa correlação, tá? Para então um market cap de aproximadamente 100 bilhões de dólares, tá? Divididos aí por um total de 1,5 bilhões de tokens. Isso pode ser mais, pode ser menos. A gente precisa entender efetivamente como funcionará as parathreads, para saber se elas vão consumir mais tokens e tirar tokens do circulante. As parachains, nós teremos mais demanda por isso, e a Polkadot ainda não conseguiu entregar isso na prática, mas dividindo isso, né, acredito que a Polkadot teria um potencial ali para chegar a um topo histórico de aproximadamente 66 dólares. E aí a gente traz para dentro de um contexto um pouco maior, né? Acredito então numa variação da Polkadot entre o seu próprio topo histórico a uma marca de aproximadamente 75 dólares diante do cenário atual. Isso quer dizer que, em termos de price action, poderíamos ver aí uma evolução de quase 1.300% sobre o price action, tá? E é por isso que Polkadot vai bater 200 dólares, 300 dólares. Cara, nós ainda não temos, pelo menos eu não tenho informação que me faça conjecturar isso, pelo menos especular isso. É lógico que para a minha região de acumulação, se Polkadot chegar aí, por exemplo, na marca dos 40 dólares, para mim já está excelente, porque eu já estou fazendo 1000% ali sobre a minha entrada. Então, precisamos ter esse cuidado de entender necessariamente, não é só simplesmente dizer, vai chegar a tanto. Filho, vai chegar a tanto em relação ao quê? O que é que você usou para parametrizar isso? Tá bom? Então, eu espero que com esse conteúdo eu tenha te ajudado a calcular melhor e, inclusive, ter uma criação de expectativas mais coerentes com aquilo que você, enfim, está investindo nesse exato momento. Fica então a minha opinião sobre o Polkadot. Eu tenho essa posição eu vou continuar com ela, não pretendo me desfazer dos tokens de DOT que eu tenho por enquanto, porém não continuo com a acumulação como eu tinha anteriormente. Por quê? Porque, infelizmente, o cenário hoje não contribui de uma maneira geral para algo realmente extraordinário em cima da Polkadot por enquanto. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal do Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários tua opinião, se você gostou desse vídeo ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos e até o nosso próximo vídeo.